E Bruno, você atua numa área do direito que com certeza deve ter bastante trabalho, né? Que é nessa área bancária. Explica pra gente onde é que o direito atua especificamente nessa questão. Bom dia, Bruno. Bom dia, Eduardo. Bom dia, caros ouvintes. Bom, Eduardo, como você disse, tem bastante trabalho realmente. Entretanto, por incrível que pareça, hoje a maioria dos trabalhos é em favor de banco, porque os consumidores, os clientes têm receio, têm medo de ir contra o banco. Certo. Logicamente, a área bancária atua no intuito de obter justiça, como qualquer área do direito. Entretanto, mais especificamente, a área do direito bancário em que eu atuo, nós buscamos rever todas aquelas questões implícitas que estão nos contratos dos clientes com bancos. Por exemplo, questão da taxa de cheque especial, certo, se realmente estão aplicando correta. Eles aplicam sobre o IOF. A venda casada, quando você adquire um empréstimo, que ela não é legal, mas os bancos fazem. Então, o direito bancário atua nessa questão de rever, de analisar todas essas questões que muitas vezes, além de ser ilegais, o consumidor não enxerga e ainda mais tem medo de entrar contra uma instituição financeira. Até por isso que hoje se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação bancária, onde os clientes são vistos como consumidores, como partes mais frágeis da relação. Bruno, bom dia. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui na Top FM, seja bem-vindo. Prazer, Rafael. Bruno, quais são as principais reclamações, as principais queixas referentes aos bancos? Eu também já aproveito e pergunto se essas queixas elas têm sido correspondidas pelos bancos ou não, e se têm aumentado com o tempo ou têm se mantido mais ou menos estável. Sim. Hoje são aqueles aumentos de dívidas vultuantes. Então, uma pessoa que tem uma dívida, vamos supor aí, de R$1.000 hoje, daqui a alguns meses se depara com algo vultuoso de 200%, 300%. A maior. Você fez uma segunda pergunta? Em relação se os bancos eles correspondem às queixas. Eles correspondem a partir do momento que o consumidor ou o cliente faz essa queixa. Então a questão é que muitas vezes eles não fazem essa queixa. Eles deixam implícito lá, vai dar muito trabalho, entrar em contato com o banco, se eu ligar lá eu tenho que ficar horas na ouvidoria no telefone, eu vou lá, o gerente nunca pode me atender. Então, a partir do momento que o cliente consegue esse contato, o banco tem correspondido sim. Eles têm buscado uma solução amigável. A questão maior realmente é a conscientização dos consumidores a buscarem o direito deles, esclarecimentos. E lembrando que o pessoal que está em casa, quiser participar da entrevista, se tiver algum problema com o banco, pode mandar sua pergunta pra gente pelo WhatsApp da Top 14998821013. Quem tem problema com o banco vai pingar. Quem não tem problemas com o banco que quase todo mundo tem, né? Na verdade, resolver, vai pingar notícia aqui. Fazer uma observação com vocês. Hoje, os clientes consumidores veem o banco como amigos, que realmente são quando mais precisavam ajudar, o banco ajudou, forneceu crédito. A questão maior é que o papel do banco é esse, ele vende dinheiro, né? Vamos colocar assim, né? Então, o consumidor, na verdade, ele é o cliente, ele que tem que ser, vamos dizer assim, agradado pelo banco, né? Pois é. Ô Bruno, quando uma pessoa então decide fazer um crédito com uma instituição, qualquer tipo de relacionamento com instituição financeira, na sua opinião, quais são os pontos que a pessoa deve observar? Ler o contrato, por exemplo, é uma delas? Ler o contrato, mas realmente o contrato, Eduardo, é um contrato de adesão. Você lê, mas cabe você somente aderir, você não vai conseguir mudar as cláusulas ali. Então realmente seria levar para um especialista esse contrato, observar os juros, se aqueles juros são que realmente vão ser aplicados, fazer o cálculozinho, verificar a aplicação de IOF ou não, porque no cheque especial todo mundo vê uma taxa muito grande, mas se esquece do IOF. Verificar principalmente, isso eu digo para as pessoas jurídicas, empresários, a questão da venda casada, porque os empréstimos lá são muito altos, são de 100 mil para cima, e muitas vezes eles pegam 110 e jogam 10 mil para uma aplicação e o consumidor não vê isso. E Bruno, falando agora sobre os juros, você aproveitando falando sobre os juros dos empréstimos bancários, no Brasil, se não for o mais alto do mundo, com certeza é um dos mais altos. Na sua opinião, ele é abusivo? Rapaz, eles são muito altos, mas a partir do momento que você começa a averiguar a fundo, e quando eu falo averiguar a fundo, é logicamente com perito, com economista, eles são altos, mas
são muito mais abusivos do que se parece. Vou te dizer por quê. Porque se eles aplicassem o que está lá, realmente nós até concordaríamos, né? A questão é que ele é abusivo a partir do momento que passa do que está ali estipulado no papel ou que o consumidor acredita que seja aquilo lá. Ô Bruno, também recentemente teve uma nova prática com relação à cobrança dos juros do cartão de crédito, não é verdade? Se você ficou naquele período, porque antigamente a gente cobrava os juros todos se você atrasava a fatura, agora me parece que é um pouco correspondente. Isso, dá uma explicada um pouco para os ouvintes, e como é que está sendo isso? Já está sendo aplicado? Os bancos não estão utilizando essa prática? Olha, eles já estão utilizando. O primeiro ponto é que não existe mais aquela possibilidade do segundo, terceiro mês você pagar um mínimo, né? Eles o forçam, entre aspas, a parcelar com uma taxa de juros um pouco menor do que é cobrado normalmente. Ao meu ponto de vista, isso deixa um pouco o consumidor engessado, porque muitas vezes ele quer liquidar aquela dívida e acaba se vendo obrigado a parcelar e jogar a um prazo maior. Obviamente, se ele não está conseguindo pagar a fatura integral, ele se vê obrigado a pagar ela e não utilizar daqueles novos créditos. E a questão dos juros, realmente, eles colocaram um limitativo, né? Só que nós temos que ver o cartão de crédito como uma opção de crédito, né? Então eles dão a opção de crédito, adquirem os juros para eles, ou seja, vendam todos os benefícios para eles e depois ingessam. Esse é o meu ponto de vista, né? Atualmente, na prática, o pessoal é muito recente, né? Começou a entrar em vigor em abril, então o pessoal não tem visto muito caso, não tem visto muito conflito nesse aspecto ainda. E só lembrando, antes de você fazer a próxima pergunta, Daniel Martins, é muito importante isso que você falou. Quando utilizar o cartão de crédito? É uma operação que você deve utilizar naquele momento, utilizando, obviamente, você tem os dias, né, que o cartão permite, sim, mas tem que pagar no mês seguinte, né? Tem que pagar. E vou dizer, Eduardo, se nós pararmos para pensar, hoje é mais confortável, mais seguro o cartão de crédito, e a diferença de você utilizar o dinheiro é que ele te fornece pontos, né, para você usar de diversas formas. Então, ele ainda é uma boa opção aí para pagar nossas contas, para utilizar no dia a dia. A pessoa tem algum problema com o banco, seja certo. Qual o problema for, quais os passos que ela tem que seguir, qual é o primeiro passo, qual é o segundo? Imagino que o primeiro seja procurar o próprio banco, procurar, né? O próprio banco, o próprio gerente. Caso não seja resolvido, ir para a ouvidoria. Caso não seja resolvido na ouvidoria, procurar um especialista na área. O Bruno, você comentou uma coisa, que o contrato, ele na verdade é só um contrato de adesão, mas o consumidor tem esse direito de chegar, porque muitas vezes, né, todo mundo já tem um relacionamento com o banco, você tem que assinar ali na hora para aprovar o seu crédito. Exatamente. Mas ele tem esse direito de chegar, pegar, peraí, deixa eu pegar esse contrato e levar para o meu advogado ou algum especialista. É o principal cuidado que o cliente tem que ter, pedir uma cópia do contrato. O que eu vejo no meu dia a dia é uma empresa, por exemplo, que tem vários contratos de capital de giro, cédula de crédito bancário, e cadê esses contratos? Eu assinei lá e não deixei no banco. Então, um dos principais cuidados é realmente pegar uma cópia desse contrato, e ele pode ser revisto, Eduardo, a qualquer momento. Até uma dívida renegociada, as anteriores pode ser revisto a qualquer momento. A qualquer momento que eu digo assim, nós podemos rever esses juros, essas taxas até 20 anos atrás. Então você imagina, renegociou, pagou, quitou, depois precisou de novo, quiser rever tudo aquilo lá, tem um prazo de 20 anos aí. Ô Bruno, tem muitas armadilhas nos contratos entre as instituições financeiras e o cliente? Rapaz, demais. Assim, um economista perito, até posso indicar para vocês aqui, ele falaria mais tecnicamente, mas, por exemplo, juros aplicados podem ser capitalizados? Hoje a jurisprudência dos nossos tribunais entendeu que podem ser capitalizados, desde que previsto em contratos em letras garrafais. E com periodicidade inferior a um ano. Então, realmente tem que ser revisto. E é impressionante. Eu gosto de relatar aqui três tipos de clientes, três tipos de casos que comumente acontecem. Um é aquele cliente, seja pessoa física ou jurídica, diante da crise que o Brasil passou aí, que realmente extrapolou os seus créditos e, vamos dizer assim, estourou com o banco. Esse daí nós conseguimos rever, e eu ouso em dizer aí que se a pessoa utilizou dos créditos de 3 a 4 anos a mais, ele chega a não dever mais para o banco. Mas isso realmente quem apura é o economista. A segunda figura é o cidadão que está para estourar com o banco.
Então, o ideal é rever se realmente aquela prestação que ele está pagando é o que foi contratado, porque muitas vezes o banco oferece uma taxa de 1,8% e vai ver na hora e não é aquilo lá. E a outra situação é o cliente que está bem. Temos empresas aí que pagam aí 50 mil de parcelas para o banco, por exemplo, não estão endividados, mas se você for verificar se aqueles contratos, o valor da parcela, que eu digo aí de um capital de giro, por exemplo, seria aquela aplicada. Então muitas vezes eu vejo que o banco já pagou tanto, o cliente já pagou tanto para o banco, e nesse caso de uma parcela de 50 mil, eu chego a averiguar que a parcela correta seria 25 mil, seria 20. Então, com uma análise bancária, aí nós conseguimos entrar com uma ação judicial, se for o caso, se o banco amistosamente não resolver isso, para que deposite em juízo essas parcelas, e nisso a empresa já dá uma respirada, caso ela esteja passando por algum sufoco ou não, né? Perfeito. E Bruno, além das instituições financeiras também, crédito imobiliário também está nessa atuação. A gente tem aí muitos empreendimentos imobiliários, principalmente aqui na cidade de Bauru, que são lançados. E vale também para essas condições, para essas situações. Vale também, mas no dia a dia eles são um pouco mais rigorosos, né? Existe um compliance bancário, nós costumamos dizer, que fiscaliza isso daí. Então SFH, a tabela que aplica, tabela Price, saque, elas costumam ser mais corretas, né, no sistema imobiliário, por exemplo. Bruno, só complementando, diferente dos casos... parecido com os casos de leasing e CDC, né, onde também hoje se verifica pouca abusividade, uma vez que o cliente já sabe o preço fixo da parcela inicialmente. Mesma coisa dos consórcios, por exemplo. Dos consórcios, por exemplo, mesma coisa. E Bruno, a gente está chegando já quase no final aqui, o tempo passa rápido. Passa muito rápido. Boa. Quais as principais dicas que você dá para os nossos ouvintes para evitar problemas futuros com os bancos, seja em juros, cartões de crédito, cheque especial, além, é claro, de não abusar muito, né? Vamos lá. Primeiramente, uma coisa muito subjetiva, não ter medo dos bancos, não ter preguiça de ir lá conversar com o gerente. Depois sempre pedir cópia dos contratos. Acompanhar, isso é o principal, eu falaria, Rafael, acompanhar se o que você contratou está sendo realmente aplicado. Tá? Fazer um cálculozinho daquelas parcelas, levar para um especialista, no caso, não custa, né? Isso daí, fazer uma consulta, averiguar, porque no começo parece tudo lindo, maravilhoso, depois acaba se tornando aquela bola de neve que eu chamo tecnicamente de encadeamento de contratos bancários. A pessoa não consegue pagar, e só para você ter uma ideia de um exemplo, eu tive uma empresa que me consultou, que ela pagava regularmente uma parcela de empréstimo, e aquela parcela de empréstimo não era amortizada no empréstimo, então a dívida se tornava impagável. Então, fazer averiguação não só no início, mas durante, como pedindo, por exemplo, o empréstimo, o extrato consolidado do empréstimo, para verificar se estão sendo amortizados na proporção devida. E Bruno, é importante ressaltar que uma vez feito o acordo com o banco, seja diretamente com o banco ou tendo o apoio e o auxílio de um profissional como advogado, tem que honrar esse compromisso, porque se não honrar, perde-se toda essa negociação. Exatamente. Os bancos hoje têm sido muito flexíveis, viu? Por isso que é importante realmente honrar uma vez que pactuou ali. Então tá aí, se você tá devedor, procure então a sua instituição financeira, vai regularizar a sua situação, porque inclusive tem uns detalhes, uns dados aí que o Brasil é um dos países também onde tem mais devedores também, né, Bruno? Mais devedores, exatamente. Até entendemos que a situação financeira, a situação econômica do país não tá ajudando muito, mas tem que pagar também, tá certo? Fez o compromisso, tem que pagar. Bruno, obrigado, viu? Eu que agradeço, Eduardo. Sucesso pra você aí, com certeza você deve ter muito cliente, seja dos dois lados aí, né? Querendo ver os seus direitos, mais sucesso e mais uma vez, obrigado por compartilhar com a gente seu conhecimento aqui na Top FM. Eu que agradeço você e caros ouvintes terem ouvido aí nossa explicação.